Doações, deduções, renúncia fiscal. Todo final de ano, muitos de nós temos a oportunidade de ajudar uma organização através do imposto. Mas como fazer esse procedimento? Para trazer o devido esclarecimento, o Advocacy preparou essa verdadeira aula através dos seguintes convidados. Professor Filemon Oliveira é contador, auditor e consultor palestrante na área de compliance, gestão de projetos em todo o Brasil. A doutora Paula Sumonetti é jornalista e advogada e responsável pelo Departamento Jurídico e Demandas do Direito Cultural do Instituto Inhotim, localizado aqui perto de Belo Horizonte, em Brumadinho. E o professor Renato Nério Pavione é contador, especialista em recursos humanos, auditoria, finanças e controladoria. E também é presidente da FECOM, que é a Federação dos Contabilistas do Estado de Minas Gerais. Lembrando que o Advocacy é transmitido simultaneamente pela Rádio da Convenção Batista Mineira. Basta acessar batistasmineiros.org.br/rádio. E eu quero começar aqui a nossa conversa, esse bate-papo, agradecendo a senhora, a doutora Paula, o professor Renato, professor Filemon. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Satisfação, sempre. Prazer. E vamos falar então de dedução, doação, a destinação. Tem uma confusão um pouco aí de conceito, Filemon? Primeiramente, quero saudar os telespectadores e falar um pouquinho, agradecer a confiança pelo convite e falar um pouquinho sobre, quando a gente fala de doações, deduções e renúncias, nós sempre temos que observar o que acontece na prática do mercado, né, que as pessoas às vezes pensam, e necessariamente o que é. A renúncia fiscal é quando o governo abre mão de uma determinada arrecadação e ele permite que esse imposto ele seja redestinado. Ele tem uma destinação diferente daquilo que originalmente seria. E isso é feito normalmente através da dedução. Então, por exemplo, eu como um contribuinte, que pode ser uma pessoa física, teria um imposto a pagar. E ao invés de pagar este imposto totalmente ao cofre público, eu destino parte deste imposto a uma entidade, a um projeto ou a outra finalidade ligada, claro, à finalidade social e afins. Agora, a doação ela tem uma característica de que ela não é dedutível. Eu não deixo de recolher o imposto, mas eu posso também, por mera liberalidade da minha parte, fazer uma doação. Então, eu dou por vontade, por liberalidade mesmo, por acreditar numa causa, por acreditar que isso realmente seja importante e interessante socialmente. Lembrando que, às vezes, a gente, como falávamos aqui anteriormente, na linguagem corrente, às vezes confundimos, né? A doação para o FIA, que a gente vai falar rapidamente aqui depois, que o FIA é o Fundo da Infância e da Adolescente. Fala, eu estou fazendo uma doação para o FIA e levo depois o meu comprovante para deduzir do imposto de renda. Quer dizer, acaba usando também, né, a expressão o termo doação para aquilo que não é uma doação, né? Exatamente. Às vezes utiliza-se o termo doação para aquilo que é uma renúncia por dedução. Isso. Agora, há muitas formas de fazer isso, né? Que o professor Filemon falou da renúncia. Assim, só lembrando também da sua fala que quando o governo desonera alguns setores da economia, igual, por exemplo, já fez com a chamada linha branca, determinado segmento empresarial, ele também está renunciando, né, àquilo que ele poderia arrecadar, que não é o caso aqui, né, que nós estamos tratando nesse momento. Exatamente, mas só como exemplo que a renúncia fiscal também nesse aspecto pode ser benéfica, é o caso da cesta básica. A linha de cesta básica, por exemplo, ela permite que tenha um custo menor do produto na mesa do brasileiro, porque a incidência de tributos sobre este segmento, ela é diminuída. Agora, Renato, isso, se a gente pensar assim em termo macro, isso é importante para o país, para o desenvolvimento do país, se a gente pensa sobre aspecto social, aspecto da economia do Brasil. Isso é interessante ou não? Não faz diferença nenhuma? Sim, sim. O Brasil ele tem uma extensão e necessidades gigantes. Então, só pegando um gancho no que foi falado sobre a questão de doação, por exemplo, a definição de doação é transferência de propriedade sua. Então, quando se fala em abrir mão de uma parte do tributo, do imposto que vai ser pago, ou seja,
Isso é, na verdade, uma participação do governo. Imagina as necessidades que toda a sociedade e as entidades têm, bem como a possibilidade de fazer gestão separado. Se você direciona todo um fundo de recurso para cima e para ele vir sendo distribuído e atendendo às necessidades, de certa forma, sempre fica alguém desacobertado, desatendido. Então, essa renúncia fiscal ela tem uma importância muito grande que você pode determinar e direcionar para fundos específicos e isso, de certa forma, isso transfere um pouco da responsabilidade até do próprio governo de virar e falar assim, olha, eu estou transferindo a gestão para ser feita por vocês, que vocês sabem a necessidade aí embaixo. Local, né? Local, é essa a importância. E sempre quando se fala em renúncia fiscal, ela tem um objetivo fim. Filemon falou muito bem, uma renúncia fiscal com relação à cesta básica. Está sendo atendido os anseios? Quando se fala de renúncia fiscal do microempreendedor individual, que funciona como um incentivo, ou o próprio Simples Nacional, renúncia fiscal, ela não é uma condição para você se manter nela, ela tem que ser transitória. Então tem que ser muito bem monitorado desde o início versus os objetivos que estão sendo alcançados. Se a gente faz uma doação, né, no sentido popular, que na verdade é uma renúncia, nós estamos pegando uma parte do recurso que seria destinado para o governo e colocando dentro de uma entidade, a transparência dessa aplicação, ela é necessária. E ela gera credibilidade para que isso se fortaleça. Então, é muito importante economicamente nas bases. Exatamente. Agora, deixa só puxando aqui um pouquinho, quando a gente está falando de dedução, na nossa cabeça ainda vem a questão da doação, né? E nesse momento, assim, quando tem muita crise, assim, é muito eu quero, para que eu vou... Isso não prejudica um pouco, não, Paula? Você está num lugar lá que depende disso, né? Depende. Desse entendimento e tal. Eu acho que num primeiro momento prejudica. Porque se a gente pensa no individualismo, aí a gente pensa até na crise econômica, neoliberalismo, a economia, o capitalismo como um todo, eu entendo que, assim, prejudica, sim. E a gente tem visto muito individualismo, muito egocentrismo para poder olhar para isso e entender se isso é importante ou não para os outros, né, assim. Mas eu acho que a gente tem visto também uma mudança muito grande na postura das pessoas, até por causa da internet, um engajamento das pessoas com as causas, correntes que a gente percebe. E aí a gente tem, por exemplo, mecanismo de fomento à captação, por exemplo, crowdfunding, por exemplo, várias outras formas, essas vaquinhas e outras formas que a gente percebe na internet que acabam, assim, modificando um pouco esse cenário. Então, assim, para responder essa pergunta, no primeiro momento eu falo sim, prejudica. Mas depois, quando a gente vai analisando essa outra parte, uma geração mais nova, eles estão muito engajados, assim, você vê quando alguém está defendendo uma causa ou está defendendo uma bandeira, a gente percebe uma corrente grande para determinada coisa que talvez não seria tão simples no momento que a gente tinha outros mecanismos de comunicação e de busca disso, assim. Então, eu acho que a gente precisa saber aonde que está esse tipo de coisa para a gente conseguir atingir aquilo que a gente precisa, assim, sabe? Você ia falar? Não, eu só ia complementar que eu acho que é importante a questão da dedução, principalmente quando o Renato fala que a responsabilidade ela passa para o agente cidadão. Esse mecanismo de dedução, ele permite, por exemplo, que eu veja a diferença do meu imposto na creche do lado da minha casa. Isso é importante. Então, eu consigo ligar o que eu devo de tributo, mas eu consigo dar aquele mínimo de destinação para uma finalidade que eu estou vendo ali o resultado prático. Seja ele, por exemplo, a entidade religiosa que eu estou fazendo parte, e eu deixo lá a minha contribuição através também de uma renúncia fiscal para um fundo que essa entidade tenha, ou pode até ser uma entidade de assistência beneficente que tenha essa finalidade do modo comum, mas eu consigo visualizar, materializar a minha destinação no resultado social que acontece perto de mim, é aquele resultado local.
é onde a vida acontece. Onde E tem- você se sente parte, né? Exatamente, Porque aí eu você sou começa a parte ter... disso. Sim, você começa a sentir que você faz parte daquilo e aí você consegue até enxergar o resultado e participar mais e conseguir, né, assim, usufruir daquilo de uma forma que você tem pertencimento àquilo também, né? Não, e tem uma questão importante quando você fala disso, também o Renato, porque quando faz-se uma destinação para o Fundo da Infância e Adolescência, que é conhecido como FIA, ou para o Fundo do Idoso, que é agora mais recente, se eu pago o meu imposto de renda para o governo, vai cair lá no caixa comum. Sim. Vai para qualquer coisa que o governo federal tiver que fazer e até repassar para estados e municípios, não tem o menor controle. Sim. Quando isso é feito com dedução, ou até a doação mesmo que não tenha dedução, para o FIA, eu já sei que vai para um conjunto de entidades que estão no meu município, se for o caso, ou no meu estado. Exatamente. Exato. E eu tenho formas de saber onde que foi, para onde que foi, quem foi que recebeu, e em alguns casos até a possibilidade de você fazer a indicação para qual entidade que você quer que receba quando esse depósito é feito no FIA, por exemplo. Que em alguns casos a legislação permite fazer isso. Muito bem colocado, inclusive pelo Filemon, é o fato de você estar olhando aquela entidade do seu bairro, da sua rua, da sua cidade. Gente, e o sucesso disso, ele depende realmente de um conjunto. Olha, a pessoa que vai fazer a destinação versus o profissional da contabilidade, que geralmente é aquele que faz a orientação, dá a explanação, versus as próprias entidades que são partes interessadas e o município. É muito importante que esse recurso ele não suba, que ele que o seja município aplicado tenha embaixo. o conselho gestor para regularizar. Exatamente. Mas eu quero também falar do contador, porque o contador eu sei que tem um papel importante nessa história toda, mas nós vamos fazer um intervalo aqui para uma... Nós temos um café aqui que é tradicional, nós vamos fazer uma pausa para esse tradicional café e não deixe de mandar a sua opinião sobre esse Advocacy. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Advocacy conversando sobre doações, deduções do imposto e renúncia fiscal. Só lembrando, chamando a atenção que essa renúncia da qual nós estamos falando aqui é voltada para programas ou projetos socioculturais e não da renúncia fiscal de uma forma em geral, como nós falamos aqui bem no início do programa. E se você tem alguma pergunta ou comentário, então envie a sua mensagem para o WhatsApp número 31 98 027 0984. E voltando aqui para esse bloco, nós verificamos que tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que traz a informação de que a economia subterrânea ou a economia informal do Brasil cresceu muito em função da crise econômica que todos nós estamos aí vivendo, né? E aí eu perguntaria aqui, como esse tipo de situação atrapalha essas doações formais, a dedução, a destinação? Isso atrapalha, Renato? Atrapalha e muito. É como se fosse uma condicional. A pessoa ficou desempregada ou não vai bem num cenário, então ele passa, de certa forma, a não contribuir. A condição dele reduz, a condição de pagamento em si. Nós sabemos que dentro de um sistema econômico tem que haver um desenvolvimento em cima de renda, de uma distribuição. Você recebe para fazer uma transmissão e acontece quase como se fosse realmente uma condicional. E se você analisar, ela não pode ter uma relação significante quando se fala o Brasil é um país de empreendedor, mas na maioria das vezes é um empreendedorismo forçado, que ele vai inclusive para essa informalidade que foi citada na pesquisa. Se você fizer uma análise crítica, existe quase uma condição do próprio governo aceitar isso ou, de certa forma, se omitir diante dessa situação, que, por consequência, acarreta nessas situações. Deixam de fazer doações em virtude de um sistema financeiro que não funciona. As empresas, por consequência, na hora também de fazer a migração de parte do tributo, tem situações que tem que ter a condição de lucro, né? Receita menos despesa é igual a prejuízo, não existe essa transferência, e isso afeta diretamente. Agora, Renato, você está falando aí, comentando a pesquisa que nós mencionamos aqui, é tanta informalidade que o MEI, que é o microempreendedor individual, foi criado para exatamente tirar um volume grande de pessoas da informalidade, né? Mas que acabam não podendo participar, enquanto tributo, desse tipo de
de dedução ou de destinação. Né? Lembrando também que, assim, desculpa até provocá-lo um pouco mais, não é só a doação ou a destinação incentivada que pode ser feita, pode ser a doação, como disse o Filemon, por liberalidade. Né? Exatamente. Inclusive o próprio MEI, que é o microempreendedor individual, ele é um modelo clássico de renúncia fiscal, onde ele paga um valor, de certa forma, irrelevante frente aos benefícios que a própria Previdência Social é um seguro. Então ele vai estar segurado, ele vai estar em dia com o município, ele vai estar em dia com o Estado e, de certa forma, ele ainda não consegue cumprir com as obrigações do MEI ou sequer manter o pagamento dessa contribuição. Isso leva a crer que é uma questão de disciplina, Filemon. Isso tem que ser discutido. Quando você busca os números, a inadimplência do MEI são gigantescas e continuam na informalidade. Mas, Renato, se a gente pensar sobre outro aspecto, ou seja, não depende, reflete, evidentemente, sobre todas as empresas, doações e tal, mas não depende exclusivamente da renúncia fiscal à doação, né? Sim. Porque se eu tenho toda a economia informal, mas tenho algum recurso, é possível fazer doação. Sim. Exato. Né? Seja maior, menor, R$20, R$100, R$2.000 mês, depende da minha capacidade, isso também não depende muito da formalidade que esteja ou não na economia. Acho que, complementando um pouco o que Renato comentou, quando a gente tem a economia formal diminuindo e a dedução do tributo, ela é naturalmente de uma renda formal, porque eu não posso destinar um tributo que não seja formal, então, se eu diminuo o resultado da empresa, a base diminui, portanto, cai também as doações formais. Mas, em contrapartida, há também um grande número de pessoas que, nas crises, aumenta o seu nível de comprometimento social. Então, se sobra alguma coisa em casa, ele resolve, pode ser em dinheiro ou até em bens, ele resolve ali doar, se doar ao próximo, realizando as doações. Essas não são fiscais, essas são da liberalidade, da bondade humana mesmo. Então, a economia subterrânea, de fato, impacta nas doações formais, porque a base diminui. Mas ela também tem uma outra situação, que quanto mais informal, as pessoas estão passando por uma situação difícil, então elas se comprometem mais socialmente. O lado social. Não, e também é um dado que não é recente, já é bem antigo, que entre as camadas mais simples da população não falta a generosidade, Sim, ou seja, exatamente. é uma doação, né? Sim. Até com animais, eles falam Sem assim, dúvida. o animal na comunidade mais simples, ele não passa fome. Dependendo do bairro, ele passa com pessoas muito abastadas. Pessoas que estão passando dificuldade, muitas vezes, na comunidade, etc., elas são absorvidas ali, é uma forma de doar. A creche, se fica sem recursos, a própria comunidade, um vai e cozinha, o outro leva alguma coisa, quer dizer, é uma forma de doação. Se organizam para isso. É uma forma de doação, né? Sem Mas, dúvida. voltando aqui, assim, na questão da formalidade, e qual que é o perfil qual que é, em geral, o perfil da pessoa física ou jurídica que possa fazer essa doação formal, com dedução de imposto de renda, ou aproveitando a renúncia fiscal? Basicamente, as pessoas físicas, elas podem doar quando elas declaram no seu imposto de renda a sua declaração chamada de completa. As declarações chamadas de simplificadas, elas não têm ainda essa condição de renúncia fiscal, de dedução fiscal. E também as empresas que são empresas de lucro real. As empresas de lucro real, elas podem destinar um limite para vários fundos, e aí tem vários percentuais de limites para cada finalidade. Tem FIA, tem Fundo Idoso, tem Ancine, tem Funcine, enfim, tem uma série de benefícios ou programas de fomento. Agora, então, esses dois perfis são basicamente as pessoas que podem fazer deduções legais, destinação. Os demais podem entrar no âmbito da doação. Aí, na verdade, ele está praticando a generosidade. E também, assim, tem para a área cultural, social, esporte, é uma variedade aí
de áreas para onde, por exemplo, a empresa, a pessoa física pode fazer a sua destinação do imposto de renda, né? Fazer essa dedução posteriormente. Bom, esse é o lado de quem faz a destinação. E para a pessoa jurídica que vai receber, por exemplo, a entidade que vai receber da área social, o que ela precisa ter? É muito complicado? Como é que ela se organiza? De uma maneira geral... Que documentos, títulos, até porque eu quero perguntar aqui para a Paula como é que ela organiza isso lá, né? Tem uma agenda, que títulos? Precisa de utilidade pública federal? Como é que é isso? Bem, de uma maneira geral, ela tem que ser constituída como forma de associação ou fundação, que também é uma forma de associação. Ela tem que ter o reconhecimento chamado de OCIP, que é uma organização social civil de interesse público. É a antiga ONG, que a gente conhece mais popularmente, né? A ONG. A OCIP. Então, ela tem ali um título de que ela serve à sociedade. Então, o governo ele permite que esse dinheiro é repassado a esta organização, porque ela vai ter uma finalidade social. Então, basicamente terceirizando o trabalho que o governo faria. Esta OCIP, ela tem uma diversidade de programas. Cada um tem uma finalidade e também uma burocracia. Então, para uns, de uma maneira geral, esta OCIP ela não pode ser, por exemplo, devedora de nenhum tributo, ela tem que estar toda regular com as suas CNDs, ela tem que estar regular com as suas licenças, ela tem que ter o reconhecimento de efetivo serviço prestado. Não adianta eu simplesmente constituir uma associação, mantê-la sem funcionamento, que não vai adiantar nada. Eu tenho que comprovar que o serviço foi efetivamente realizado. Isso tudo através de documentação contábil, fiscal, documentação, enfim. Aí é que eu quero... Desculpa, Filemonte, porque a gente está chegando aqui, meu querido, no finalzinho do bloco, eu queria perguntar para a Paula. É complicado manter isso, por exemplo, renovar SEBAS, enfim, títulos e etc? A gente tem que montar uma agenda mesmo, né, para isso. E não só assim, cada documento desse que ele falou, eles têm uma validade, né? Então, ele tem um prazo, ele expira. Então, não adianta, você não vai buscar uma CND que se passou daquele prazo, ela para de valer. Ou certificado de OCIP, cada um com prazo. Então, alguns 90 dias, outros 1 ano, 2 anos. Então, assim, uma agenda tem que ser montada, né, para a gente poder ficar atento a isso, mas eu acho que antes de uma agenda... Só tem um sisteminha para monitorar isso, né? Eu acho que tem uma política de governança, de organização mesmo, que as instituições culturais, elas vêm se organizando cada vez mais para isso, né? Assim, eu acho que o Inhotim é um dos pioneiros nesse programa de integridade, de compliance, de governança em instituições culturais, que auxiliam mesmo tanto nessa agenda quanto nas pessoas que vão olhar para essa instituição para ver assim, ela está apta para receber esse dinheiro que eu vou fazer essa doação ou essa dedução, né? Assim, que hoje em dia também acontece uma fiscalização maior desses doadores, desses patrocinadores que antes não importavam com isso. Então, a gente tem que estar atento à agenda para a gente deixar todas essas certificações, documentos e certificados organizados. E não só porque assim a gente continua apto, mas também porque dessa forma a gente está prestando conta para aqueles que estão entregando esse dinheiro para a gente. E normalmente essa pessoa ela tem uma preocupação, inclusive, com a imagem do instituto, né? Ou da associação, porque ela está vinculando a sua marca a esta entidade. Então, agora, perdão, pode terminar. Então, nesse sentido, é uma vinculação de marca. Isso é muito forte, né? Você não está ali associando sua marca com qualquer coisa, né? Exato. Você precisa, de fato, associar ela com aquilo que garante a ela várias outras questões, que é o valor. Agora, só também chamando a atenção aqui rapidamente para uma coisa que você falou, assim, da OCIP, porque a OCIP é uma qualificação, um tipo de qualificação que dá para uma ONG, né, para uma associação ou fundação, e que tem também uma outra forma de parcerizar com o governo, aliás, uma forma específica de parcerizar com o governo, que é a 13.019, pegou, mas em parte, os termos de parceria, né? E a ONG, que acabou sendo chamada agora, né? Assim, a OCIP era o que se pretendia ter o nome todo e ficou até agora recentemente com a OSC, que é as Organizações da Sociedade Civil. É tanto título, é tanto nome e é tanto documento que precisa se ter que confunde as próprias organizações. Então, olha...
precisa de ter agenda, precisa de O atender ideal todos é a esses gente critérios. aceitar isso, né? Aceita e busca isso E da busca. melhor forma do Não, que ficar lutando, né? Se aquilo precisa ou não. assim. E também, assim, buscar apoio de profissionais que podem ajudar, porque realmente é um trabalho um pouco mais complexo. Mas nós vamos continuar com a nossa conversa, nós vamos para mais um rápido intervalo e aguardamos o seu e-mail com a sua opinião no advocacy@redesuper.com.br. Não saia daí que nós voltamos e vamos continuar falando sobre doações e deduções fiscais. E estamos de volta com o Advocacy conversando sobre doações, deduções de imposto de renda e renúncia fiscal. O que vem a ser tudo isso, né? A mesma coisa, isso nos confunde? E lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube da Rede Super. É só digitar youtube.com/TV Rede Super. Curta o programa que você mais gostou, marque o sininho para acompanhar a nossa programação e acessar os nossos programas todos que estão lá. E eu quero voltar aqui nesse último bloco, porque quando a gente fala de renúncia fiscal, destinação, doação, assim, alguma área concentra mais o interesse para fazer a doação, Filamon? A doação, do ponto de vista das deduções fiscais, elas são muito mais direcionadas para atividades culturais. E aí, justamente pelo finalizar do bloco anterior, a gente falou sobre a finalidade também que a empresa vincula às questões sociais. Então, por exemplo, quando ela vincula a uma atividade cultural, ela também ajuda a propagar a sua própria imagem dentro dessa atividade. Sim. Então, ela utiliza para fazer a finalidade social, mas também fazendo ali aquele marketing, fazendo ali uma publicidade da sua marca. Da sua marca, né? Então, é uma finalidade dupla. E, por isso, as áreas culturais elas recebem comumente mais recursos por esse benefício. Talvez porque também o projeto cultural ele tem mais exposição, né? Mais publicidade, ele é mais divulgado. Exato. Né? A publicidade, o conhecimento dele é muito mais difundido maior, né? do que necessariamente, por exemplo, o Fundo da Infância, o Fundo do Idoso ou outros projetos nesse segmento. Entendi. Paulo, aqui uma pergunta de alguém que encaixa no seu lugar, né? Assim, na sua atividade. Faço parte de uma organização do terceiro setor. Como atrair possíveis doadores e como estabelecer relacionamentos a partir das obrigações de transparência? O que a gente busca e tem feito nesses 12 anos, assim, aprimorando, é criar uma plataforma de captação que atenda isso que o Filemon está falando, assim, que atenda os objetivos do projeto, em primeiro lugar, porque é um projeto cultural e ele pode, né, receber esse tipo de benefício porque ele é um projeto cultural e tem um fim específico, mas co-criando junto com as empresas a melhor forma de conseguir que ela também atinja o objetivo dela de divulgar a sua marca. Então, o que a gente busca é, de forma transparente, com políticas, né, que eu já falei, muito rígidas no sentido de governança, trazer esse patrocinador para criar junto qual que vai ser. Então, qual é a melhor forma de divulgar esse programa? Onde que você está associando sua marca? Que tipo de objetivo você, empresa, tem para poder conseguir, junto com a gente, atingir o seu objetivo? E aí, então, a gente consegue atingir uma captação. Precisa ainda muito e não está longe de conseguir, assim, eu acho que no Brasil tem esse histórico, os planos anuais, né, que são os que as OCIP se submetem, eles são muito maiores do que o que de fato é arrecadado, assim, porque trabalha também a manutenção da instituição e aí não consegue captar aquilo que é necessário. Mas, de toda forma, a gente vem fazendo isso junto com o patrocinador, para poder ele sentir que ele também está atingindo o objetivo dele, que é o marketing, que é a publicidade, que são esses outros benefícios, mas dentro de uma causa que ele acredita. Então, ele não está fazendo uma propaganda gratuita da empresa dele, ele está associando a marca dele a uma causa que ele acredita, que ele quer andar próximo, né? E aí, com isso, ele consegue também atingir um objetivo que ele tem. Quando a gente pensa na pessoa física, a pessoa física adere à causa, né? Então, a gente fala assim, você está doando por doar ou você está doando porque você vai ter algum benefício? E muitas vezes essa doação pessoa física, ela passa pelo engajamento também da causa, que é uma outra forma de também atingir, né? Chegar lá, né? Mas no caso da empresa, não há uma resistência, talvez, um pouco dos setores da empresa, quando é ela que vai fazer essa destinação, ou mesmo a doação,
o projeto já está pronto, só vem aqui me pedir dinheiro para financiar o projeto. Não há um interesse assim de discutir um pouco o projeto, Sem dúvida. acertar alguma coisa ali com... Sem dúvida. As propostas, a gente tem assim 7, 8, 9 versões de cada proposta até a gente chegar a ter uma carta acordo assinada para isso virar um contrato, né? Assim, eu criei, aí eu entreguei e falei, não, isso não é bem assim, mas o que você tem em tal área? Como que você vai fazer isso? Que tipo de coisa que você vai? Aí você refaz aquela proposta e devolve. A linguagem do patrocinador. Total. A intenção da colocação de marca. Exato. Os valores alinhados ao projeto. Você vai modificando, por isso que a gente chama, né, uma criação conjunta. Você tem que fazer uma cocriação para você poder conseguir. Então, eu chego lá, a captadora vai chegar com uma coisa pronta, fala, não é isso. Muitas vezes não é o valor que modifica, e sim a entrega, ou o que vai, vai ser colocado. Por isso. Agora, Renato, e você, por exemplo, você é contador, trabalha aí, preside uma federação de contabilistas, né, de contadores. Sim. Assim, como você sabe avaliar para indicar para uma pessoa física ou jurídica fazer uma doação, uma destinação para essa ou aquela ação? Assim, que elementos para você? O contador é chave nessa história, sobretudo se é da empresa, também da pessoa física, que é só, se for deduzir, é do formulário completo, como já mencionou o Filemon, e do lucro real para a empresa, ou seja, acaba que nós vamos chegar no contador, né? Exatamente. Tem que achar um contador assim, bem com a boa visão. Então, é importante frisar que o contador ele tem uma relação de confiança com o empresário. Né? Inclusive, o Filemon, que é parceiro também na profissão, que também é contador, o nosso código de ética ele é tão rígido que ele fala que se não houver confiança, eu como profissional sentir que o empresário, o meu cliente, não confia em mim, eu sou obrigado a rescindir o contrato com ele. Olha que interessante isso. E o bacana é exatamente como a Paula disse, hoje não é colocar marca por colocar, tem uma causa, tem um projeto. E o contador, como ele trabalha com várias empresas, ou às vezes ele ele tem o conhecimento da legislação, ele se preocupa onde colocar a marca do cliente e também em qual causa. Esses objetivos eles têm que ser alcançados. E ele é um consultor do empresário. Ele quer e ele trabalha pela projeção. Um dos nossos objetivos é dar informação para tomada de decisão. E é muito válido quando você direciona realmente as empresas, o empresário, o próprio contribuinte da pessoa física, para uma causa. As pessoas sentem necessidade e as pessoas querem isso. O que elas precisam é realmente ter a informação. Na semana passada a gente estava num órgão de fiscalização, inclusive em Brasília, na Receita Federal, e a Receita Federal, que é um órgão de fiscalização maior do país, ele fala assim, olha, é complicado para a gente fazer com que a informação chegue no contribuinte, né? E nós estávamos lá justamente na condição de mediador pela federação para falar assim, olha, nós temos condição de fazer com que essa informação chegue lá embaixo. Através do contador. Através do contador e o mais importante, que não chegue distorcida, né? Porque já foi falado aqui anteriormente, as redes sociais colocou o indivíduo e as entidades na vitrine. Isso é bacana, tem uma projeção, assim como é perigoso. Sim, né? Ele tanto te projeta como ele te joga para a inércia e realmente. Então, um dos grandes pontos é exatamente isso. Nós temos que avaliar a causa, onde nós vamos sugerir para o nosso cliente para que ele coloque o nome e principalmente a marca, porque esse trabalho social, gente, ele tem que crescer. Nós temos que fazer com que ações elas sejam disseminadas embaixo para haver realmente um desenvolvimento. E o contador, ele é parte integrante nisso. Eu acho que ele é assim, ele é chave. Ou ele emperra ou ele estimula, né? Mas lembrando assim também que eu lembro que uma época estava tendo um problema, sobretudo com FIA, e as entidades, aliás, as pessoas físicas e as empresas estavam meio receosas, logo no início, porque elas faziam a doação, depois pleiteavam a dedução, e aí como tinha que fazer uma alteração, tinha alguma coisa diferente lá, a Receita chamou alguns para prestar esclarecimento. Então começou aquela história assim, olha, quem faz doação para o FIA vai cair na malha fina. Quem quer cair na malha fina? Ninguém. Então a Receita tratou de esclarecer isso, realmente ela removeu
essa interpretação, essa informação equivocada, porque senão seria um desestímulo completo às Exato. ações. E é interessante, eu acho que, complementando um pouco o que o Renato falou sobre a questão do posicionamento do contador, na empresa, ele é menos direto. Ele é direto, mas ele é compartilhado. Sim. Tem outras decisões ali Sim, por trás, sim. departamentos de marketing. Então. Mas, Verdade. quando se trata de pessoa física, ele é direto. Então, por exemplo, a pessoa deixou lá no contador para o contador fazer o imposto de renda dela. Muitas vezes ela não sabe de FIA, não sabe de nada. Mas o contador ele já fala assim, olha, deixa ele de apresentar Sim. um projeto aqui. Sim. Se você, ao invés de de recolher um DARF, você recolhe 2, um você vai doar, você vai deduzir, e o outro não. Então, o próprio contador ele já traz uma decisão pré-estabelecida para o contribuinte. Então, ele ajuda nisso, e a gente tem aí, nas cidades de Minas Gerais, alguns exemplos muito interessantes em cidades de Minas, onde foi fomentado isso pela classe contábil, e isso realmente teve uma resposta muito positiva para o fomento do terceiro setor na cidade. Muito importante. Agora, nós estamos chegando aqui no finalzinho do programa, mas, assim, rápidas palavras de vocês três, eu queria meio que provocá-los para fazer uma defesa da Lei Rouanet, porque ela é uma forma de incentivo, né, para a cultura. E, assim, é tanta coisa que se ouve, se lê sobre a Lei Rouanet que não tem o menor cabimento. E a Lei Rouanet, realmente, ela alavancou a cultura no país, é fiscalizada, tem acesso todas as entidades que trabalham com cultura, está à disposição, não é direcionado para segmento nenhum, ou seja, enfim, é isso mesmo, esse bicho feio que estão falando da Lei Rouanet, que ela é? Bom, Eu acho, Não, para os três aqui, para a gente... eu acho que o desconhecimento da Lei Rouanet é o maior problema. Assim, né? A gente está falando aí de 27 anos de uma lei importantíssima e as pessoas, essa questão da transparência, eu acho que as pessoas deveriam procurar entender mais sobre a Lei Rouanet e os mecanismos que ela utiliza para poder conseguir falar ou colocar. Assim, o que a gente vê falar, na maioria das vezes, são posicionamentos de quem não conhece como que ela funciona ou de quem não sabe como que é feita essa política de renúncia, de deduções. Então, o que eu percebo é isso, assim, eu acho que o direito já é um pouco assim, porque ele já afasta um pouco do senso comum, muita gente, mas eu acho que essa, que é uma lei da cultura e que era para ela aproximar, ela precisa ser mais, assim, entendida pelas pessoas, para poder diminuir. Para a gente criticar, precisa conhecer, entender, né, Paulo? sem dúvida. exatamente. Mas E aí, vocês dois, assim, rapidinho aqui eu no... penso que isso tem uma relação muito grande com a intolerância. O brasileiro está se tornando cada vez mais intolerante em virtude de aplicações incorretas ou que julgue não ser necessária. A Lei Rouanet, ela é fantástica. A sua aplicação ela é fantástica. O que tem que ser é fiscalizado. Como qualquer ação de governo, né, Como Renato? qualquer ação de governo. Então, eu tenho uma relação séria com fiscalização como resolução. Quando eu vejo, por exemplo, informalidade ela crescendo, eu vejo isso com relação à não fiscalização. Então, a Lei Rouanet, ela não tem culpa, sabe? O que tem que ser é vistoriada, fiscalizada, porque os eventos culturais são linha de frente com o povo. E isso é muito necessário. Quem faz, na verdade, críticas à Lei Rouanet, normalmente não a faz de forma técnica. Isso. Normalmente politiza a situação. Exatamente. Exatamente. E aí a politização de qualquer tema já sai do Exato. ambiente técnico e já entra aí? naquele eu concordo ou discordo. Já não é Eu gosto uma ou questão. não é Nem assim. precisa de ter fundamento nenhum para falar eu discordo, né? Exatamente. Basta eu não quero. Então, a Lei Rouanet, do ponto de vista de cultura no Brasil, ela é um divisor de águas. Até hoje ela é o melhor e mais eficiente instrumento de cultura no Brasil. No entanto, alguns desvios que são reconhecidos na Lei Rouanet não são normalmente ilegais, mas são imorais. Isso. Mas aí já é uma questão de valor. Cada um cuida da sua conduta de valor. Sim. Bom, acho que o importante é saber que vale a pena fazer e continuar fazendo investimento, que é um investimento na área social, cultural, com dedução ou não dos impostos. E aí nós chamamos aqui a atenção de todos que nos acompanham
para continuar investindo, nós estamos investindo em vidas, quando falamos Exato. em doação para programas sociais, doação para programas culturais, nós estamos investindo em vida, em inclusão, em desenvolvimento de uma forma em geral. Eu quero agradecer aqui, lamentavelmente seria muito mais coisa para falar, né? Não dá tempo. Obrigado, Paula, pela sua participação. Pelo convite, foi ótimo. Prazer tê-lo aqui conosco, Renato, da mesma que forma. agradeço. Obrigado. Prazer sempre. E o Filemon, que já é quase sócio nosso aqui no programa. Obrigado, Filemon. Eu que agradeço, muito obrigado mais uma vez. E nós chegamos aqui ao fim de nosso programa, registrando nosso agradecimento por mais um ano juntos. A todos os nossos convidados, amigos que aqui estiveram, câmeras, iluminação, pessoal do som, direção de imagens, equipe de edição, nosso superintendente e tantos outros que você não vê, mas que fazem esses encontros de saber. O nosso muito obrigado. E a você, telespectador, a pessoa que nos acompanha aqui, esperamos que essa temporada tenha sido útil na construção do seu conhecimento e já desejamos um Feliz Natal e um ano de 2019 cheio de prosperidade e te aguardamos no próximo ano para estar aqui conosco. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.